Olá, graça e paz! Então, estamos de volta para a gente falar um pouco mais sobre o conteúdo dessa semana, a história da Bíblia Sagrada. Então, você que chegou agora, não viu ainda os 2 primeiros vídeos, eu te aconselho a procurar aqui no meu perfil do Instagram ou no meu canal do YouTube. Tem 2 vídeos. O primeiro é uma introdução. O segundo vídeo, a parte 2, eu começo a falar da história da Bíblia. E agora nós vamos entrar na parte 3. Eu não vou fazer recapitulação para a gente ganhar tempo. Então vai lá e confere o que está nos outros vídeos. É importante para você entender o que a gente está falando aqui agora. Agora nós vamos falar sobre como a Bíblia foi escrita. E nós vamos falar também de cânon, essa palavra bem interessante, canonicidade. A gente vai falar sobre isso ainda nesse vídeo. Para começar, eu quero falar sobre a forma como a Bíblia foi escrita. É muito importante. Você tem hoje aí na sua casa a Bíblia, a palavra de Deus, eu estou com ela aqui nas minhas mãos, tenho vários exemplares aqui, e eu consigo ler o que foi escrito por Moisés, aqui no Pentateuco. Eu vou aqui no livro de Números, e consigo ler algo que foi escrito há muitos e muitos e muitos anos atrás. Como é que eu posso ter certeza que o que está escrito aqui, de fato, é uma tradução fiel de algo que foi escrito há tanto tempo? Nós temos o manuscrito original para fazer uma comparação, para traduzir o manuscrito original do hebraico para o português e fazer uma comparação. O manuscrito original nós não temos. Ele já foi destruído pelo tempo. Primeiro, provavelmente foi escrito em papiro, que não durava muito. Depois, pergaminho, que tinha uma durabilidade bem maior, mesmo assim, não resistiria ao tempo, mais de 1000 anos. Então, como é que isso foi transmitido? Né? Existe uma brincadeira, uma dinâmica que fizeram muito no tempo que eu estava na escola, ali no ensino primário, que chamava telefone sem fio. A professora colocava uma frase num papel, dava ao primeiro aluno, ele lia e ele ia passando isso, transmitindo essa mensagem no ouvido do próximo aluno e assim sucessivamente. Depois de 40 alunos, pedia-se para esse dizer o que foi passado para ele. E ele dizia uma frase e era muito engraçado, porque a frase normalmente era diferente do que foi dito no princípio. Ou seja, a gente não conseguia transmitir a mensagem, ela mudava de uma pessoa para outra, e nós estamos falando de uma mensagem, de uma frase, sendo falada para 40 pessoas. Você imagina um texto inteiro, de um livro inteiro, livros com vários capítulos, com várias páginas, muitas palavras, muitas frases, histórias inteiras, como o livro de Gênesis. Isso escrito e reescrito, ou copiado e copiado e copiado milhares e milhares de vezes, o que nos garante que nós estamos aqui com um texto que é fiel ao texto original, ao primeiro, o manuscrito que foi escrito originalmente, porque o que vem depois são tudo cópias. Então é sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, a gente tem provas científicas de que, de fato, essa Bíblia que você tem aí na sua mão, ela é fiel ao texto original. E a gente vai falar disso já já. Mas, antes, eu quero falar como é que eles escreviam. Claro que eu fiz uma pesquisa, estudei bastante sobre isso, tem alguns livros aqui que falam sobre isso, e eu quero passar esse conhecimento para vocês. Olha só, os escribas, essa ideia de pessoas copiando o texto sagrado é muito antigo. Remonta aos tempos de Esdras. Então, existia uma responsabilidade muito grande de copiar os manuscritos que estavam sendo guardados. Onde é que eles eram guardados? Ali junto à Arca da Aliança. Os livros originais, os textos originais. Mas eu acredito que percebeu-se que, com o tempo, esses textos estavam se deteriorando e houve a necessidade de copiar esses textos para transmiti-los de geração em geração e preservar. Mas, como a gente já falou aqui, com essa simples brincadeira do telefone sem fio, é difícil demais para o homem preservar. Por isso eu entendo que a preservação do texto bíblico, ela envolve 2 coisas. Obediência do homem, temor a Deus, algo que foi feito com muito cuidado. Vocês imaginam que eles estavam com a palavra de Deus diante deles.
Então eles tinham muito zelo pela palavra de Deus. É por isso que eles foram muito fiéis e cuidadosos ao copiar o texto original para uma cópia. E essa cópia, ela era fiel. E a gente vai ver já já porque como é que eles conseguiram isso. E eu acredito que só na força da inteligência e da integridade humana isso não seria possível. Eu acredito numa preservação sobrenatural, um milagre, algo que Deus fez. Então, Deus está envolvido nessa preservação também, porque o homem em si, ele não conseguiria. Ele cometeria erros, porque o homem não é perfeito em tudo que faz. Ele cometeria erros, mas Deus estava ali atuando, influenciando para que o texto fosse preservado. Afinal, é a palavra dele, a palavra de Deus. Então, algumas coisas eram feitas. Por exemplo, os responsáveis pelas cópias, os escribas, eles trabalhavam com muito zelo e muita reverência e muito temor, porque eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Então, tem-se registros que falam que, por exemplo, eles tinham um cuidado tão grande que eles se purificavam antes de escrever. Até nisso era envolvido. Eles tinham cuidado com a tinta que usavam. Dizem que quando eles iam escrever a palavra que significava o nome de Deus, que nós chamamos Iavé ou Jeová, eles paravam tudo, iam se purificar para poder escrever essa palavra. Depois que eles terminavam de escrever o texto, havia uma rigorosa conferência, muito mais rigorosa do que a gente possa imaginar. Mas existem registros que mostram que, por exemplo, eles contavam as letras, os caracteres de cada página e conferiam se tinha o mesmo número de caracteres do escrito original. Isso era uma forma deles conferirem se estava correto. Se faltasse um caractere, eles destruíam esse manuscrito e faziam tudo novamente. Eles faziam contagem do tipo, eles começavam a contar caracteres do início do texto e contavam até o final e viam quantos caracteres tinham. Então eles contavam novamente até a metade. E circulavam esse caractere que era exatamente o meio do texto. Aí eles pegavam o texto que era a cópia e faziam a mesma contagem. Quando chegava na metade, eles circulavam. Claro que tinha que ser o mesmo caractere. Era uma conferência a mais. E aí, se fosse diferente, eles destruíam essa cópia e começavam a fazer de novo. Então, eu estou falando de alguns elementos, de algumas estratégias de conferência, mas eles conferiam isso de forma rigorosa, além de ler o texto várias vezes, além de outra pessoa conferir também, eles faziam essa conferência contando caracteres e olhando o posicionamento de caracteres no texto, símbolos no texto. E isso garantia que o texto era copiado fielmente. O texto bíblico ele foi preservado por anos e anos e hoje está aqui nas nossas mãos. Mas até um tempo desse, não se tinha como comprovar ou como garantir que esse texto ele é fiel ao texto original, escrito lá nos tempos do Velho Testamento. A cópia que se tinha mais antiga, ela era de 800, mais ou menos 800 depois de Cristo. E até 800? Como é que lá dos tempos do Antigo Testamento até 800 esse texto foi garantido? O que é que garante que esse texto de 800 ele não está corrompido, ele não contém erros de transmissão, de cópia? E era isso que se tinha. Era o texto que foi copiado pelos maçoretas. Você pode pesquisar sobre isso aí na internet. Maçoretas. Esses homens fiéis, eles davam a vida para estar copiando. Eles dedicavam a vida copiando o texto bíblico. E faziam isso de forma fiel. Mas como provar isso? Acontece que em 1947, em Qumran, um lugar chamado Qumran, próximo a Jerusalém, um pastor de ovelhas estava ali cuidando de suas ovelhas e dizem que uma das ovelhas caiu numa caverna e ele foi lá buscar sua ovelha e ele achou jarros
de barro com manuscritos dentro. São chamados de os manuscritos do Mar Morto, que é a região onde está essa cidade chamada Qumran. E esses manuscritos, claro que depois foram examinados por arqueólogos, por cientistas, e descobriu-se que esses manuscritos, eles datavam de cerca de 200 anos, pouco mais de 200 anos antes de Cristo. Então, agora eles têm o livro de Isaías, por exemplo, completo, escrito, é uma cópia, claro, mas uma cópia que foi feita 200 anos antes de Cristo. E eles têm 1000 anos depois, em mais ou menos 800 depois de Cristo, Isaías, copiado pelos maçoretas. Pegaram esses dois textos e compararam um com o outro. Acredite, isso é científico. Isso foi prova científica da preservação do texto bíblico. Mais de 99%, depois de feitas as traduções, o que dizia no texto, encontrado nas cavernas, lá em Qumran, os manuscritos do Mar Morto, o que estava escrito no texto da Bíblia era 99, tantos por cento igual ao que estava copiado e escrito no manuscrito dos maçoretas, que é o manuscrito que é a base do texto que você tem nessa Bíblia. Aqui, essa Bíblia que está nas suas mãos. Guardando, claro, os cuidados com as versões, que sobre versões nós vamos falar no último vídeo dessa série. Mas veja isso, a Bíblia foi preservada. Isso foi comprovado cientificamente. Acharam manuscritos de 200 a.C. e compararam com manuscritos que foram feitos, escritos, copiados 800 depois de Cristo, 1000 anos de diferença, e o telefone sem fio funcionou muito bem. Foi transmitido 99, tantos por cento. Então, isso comprovou que a Bíblia que nós temos hoje, que é baseada nos manuscritos maçoréticos, ela é fiel ao texto que vigorava, que estava sendo escrito, o manuscrito que era lido e adorado e reverenciado, era o manuscrito, era a Bíblia, era o texto copiado da Bíblia 200 anos antes de Cristo. Isso é uma prova de que o texto bíblico foi preservado. Agora vamos falar do Novo Testamento, do cânon do Novo Testamento. Essa palavra cânon, ela significa regra. São um conjunto de regras que foram utilizadas como critério para definir quais os livros do Novo Testamento são inspirados por Deus e quais não são. Então a gente olha para a Bíblia, no Novo Testamento, será que existe algum livro que era inspirado por Deus e não foi colocado aqui entre os 27 livros do Novo Testamento? Será que algum livro do Novo Testamento, entre esses 27, não deveria estar ali? Não é inspirado por Deus? Não pertence a esse grupo? É isso que a gente vai ver agora para a gente concluir essa terceira parte do nosso vídeo. Então, o cânon foram regras. E uma informação importante é que existiu uma data onde se reuniram os líderes da igreja e ali eles disseram, está oficializado. Esses são os 27 livros inspirados por Deus do Novo Testamento. O que esses homens de Deus desse tempo fizeram foi obedecer regras, critérios que deixavam bem claro que esses livros eram inspirados por Deus. Então, se você me perguntar, André, quando foi que foi fechado o cânon do Novo Testamento? Para mim, o cânon foi fechado quando o último deles foi escrito. Ou seja, no primeiro século, até o ano 100 depois de Cristo. Essa informação, todos concordam, os livros do Novo Testamento, eles foram escritos até o ano 100 depois de Cristo. Ou seja, esse inclusive era um dos critérios, era uma das regras. O livro, para ser considerado inspirado por Deus, existia um critério de tempo que ele deveria ter sido escrito no primeiro século. Porque existiam muitos livros, existiam muitas escrituras falando de Jesus, falando da igreja. Existiam muitas cartas, mas por que essas cartas não estão aqui no Novo Testamento? Porque muitas delas foram escritas depois do ano 100 depois de Cristo. Então, elas já eram descartadas porque não passaram
no critério de tempo. Elas foram escritas tardiamente. Um dos critérios tinha que ser escrito no primeiro século. Mas não só era esse o critério, porque mesmo no primeiro século tinha muitas cartas, tinha muitos livros que não foram considerados. Livros de vários escritores. Por exemplo, existe uma terceira carta de Paulo aos Coríntios. A gente pode ver isso na própria carta, nas cartas de Paulo aos Coríntios, dentro da Bíblia. Ele fala de uma outra carta. Por que essa outra carta não está entre os livros inspirados por Deus do Novo Testamento? Olha só, ela é de Paulo, ela foi escrita do primeiro século. É uma carta aos Coríntios. Por que não está? Porque ela infringiu algumas das regras, porque isso foi feito com muito cuidado. Uma segunda regra que eu me lembro aqui agora falava sobre o tema da carta ou do livro. O tema deveria estar centrado em Cristo. Tem escritores, estudiosos que dizem que Jesus é o próprio cânon. A regra é o próprio Jesus. Então, se o livro não tivesse algo a ver com Jesus, se o livro não fosse cristocêntrico, se o livro não apontasse para Cristo, então ele já era descartado também. Então, além do tempo, tinha a questão do tema também. Outra regra que eu me lembro agora era que o livro deveria ser escrito por um dos apóstolos ou por alguém ligado aos apóstolos. Chamam essa regra de apostolicidade. Então você vê que os livros foram escritos por Pedro, por João, por Paulo, que também era apóstolo. Então você começa a ver que essa regra... Mas Lucas não era apóstolo, mas ele era ligado a um dos apóstolos. Ele escreveu esse livro tomando como base depoimentos do próprio Paulo, de Pedro e de muita gente que estava ligado com Cristo. Então, você vai ver que essa era mais uma das regras. Existia outra regra sobre a inspiração. Eles observavam se o livro tinha aquele tom elevado, aquele tom de inspiração de Deus. Tudo isso era visto. E foram várias regras que essas regras unidas foram descartando vários livros. Então, se o livro foi escrito depois do primeiro século, já era descartado. Se o livro foi escrito por alguém que não era um dos apóstolos, ou ligado aos apóstolos, ali, um discípulo dos apóstolos, um amigo dos apóstolos, também já era descartado. Se o livro tinha um tema diferente de Cristo, tema que não tinha nada a ver com Jesus Cristo, ele já era descartado. E livros foram ficando, porque eles estavam passando por essas regras. E tinha uma outra regra que falava do uso desses livros nas congregações, nas igrejas. Porque desde o Velho Testamento, você vê isso lá em Esdras, o livro sagrado ele era lido em público. Ele era lido, explicado, ensinado e ministrado em público, como é até hoje nos nossos cultos. Então, se o livro ele era muito utilizado nas igrejas, ele passava na regra. Então, se era um livro que não era utilizado como palavra de Deus nas igrejas, ele não passava na regra. Então, você percebe que as regras elas estão apenas confirmando o que já era de fato. Os livros inspirados por Deus. Porque somente livros inspirados por Deus eram livros usados pelos próprios apóstolos e pelos primeiros fundadores da igreja no primeiro século para pregar a palavra de Deus às igrejas que estavam sendo formadas. Então, todas essas regras juntas fizeram uma peneira santa, sagrada, e o que foi que ficou? Muitos passaram e foram sendo descartados, mas o que foi que ficou? Ficou apenas os 27 livros, que são, de fato, inspirados por Deus. Então, assim se formou o cânon do Velho e do Novo Testamento. E aqui a gente encerra esse vídeo. A mensagem é que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já disse isso no outro vídeo e vou continuar afirmando para você. Deus preservou a sua palavra sobrenaturalmente. Foi o próprio Deus que escolheu cada pessoa, que elegeu cada pessoa que seria a sua boca e a sua mão na pena para escrever a palavra de Deus para alcançar a minha vida e a sua. Assim foi no Velho Testamento, assim foi no Novo Testamento, e louvado seja Deus, porque Ele preservou a palavra dEle, que tem alcançado vidas e que alcançou e transformou a minha vida. Então, fica com esse vídeo, medita na palavra de Deus e aguarde que amanhã, possivelmente amanhã, eu trago mais conteúdo sobre esse tema e a gente vai dar continuidade à história da palavra de Deus. Graça e paz.